Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri e na aula número 22 de Introdução à Programação nós começaremos a falar sobre matrizes. Se vocês se recordam, na aula passada nós desejávamos armazenar o nome dos materiais da nossa piscina e nós utilizamos arranjos de caracteres para realizar esse armazenamento. Isso funcionou, só que o nosso código começou a ficar bastante grande. Esses arranjos são de vários caracteres, a gente vai criando vários deles, então isso pode começar a ficar um pouquinho desorganizado dentro do nosso código, em particular se nós começarmos a ter vários materiais e não apenas os 4 que estávamos trabalhando. Assim como nós já havíamos organizado valores individuais dentro de um arranjo, o que a gente pode fazer agora é agrupar os arranjos numa estrutura maior. Então, como que a gente faria esse agrupamento? Tem duas formas parecidas de se fazer isso. Já que cada arranjo de caractere corresponde a uma string, a gente poderia juntar essas strings num arranjo de strings. Então, seria um arranjo de arranjos. E uma outra forma que está relacionada, às vezes até as pessoas usam esses termos de maneira misturada, é criando uma matriz. No contexto desta aula e das próximas, a gente vai chamar de matriz a estrutura criada com as dimensões com tamanho fixo. Já um arranjo de arranjos, ele vai corresponder a um arranjo em que cada uma das posições dele pode terá outros arranjos, e esses outros arranjos podem ter tamanhos variados, comprimentos variados. Então, como que a gente faria isso em C? Esse primeiro exemplo é o do que a gente está chamando de matriz, que vai ter uma dimensão fixa. Então, o que estamos criando aqui é uma matriz chamada nomes, nossa variável chama nomes. Ela vai corresponder a uma matriz de caracteres de duas dimensões. Na primeira dimensão ela vai ter 4 posições, vai ter tamanho 4, e na segunda dimensão ela vai ter tamanho 10. Então, ela vai conseguir guardar 4 conjuntos de strings de 10 caracteres. Ela vai ter a memória para isso. E como que essa matriz está sendo inicializada? Justamente com as 4 palavras, as 4 strings, os 4 conjuntos de caracteres que nós já utilizamos na aula anterior. Então, como primeiro índice, como primeiro elemento do nosso arranjo, a gente tem aqui um conjunto com a palavra alvenaria, um conjunto de caracteres, como segundo elemento vinil, terceiro fibra e quarto plástico. Notem que a gente tem 2 conjuntos de chaves aqui, esse conjunto mais externo, que se refere à primeira dimensão da nossa matriz, e dentro dela, uma dimensão que tem 4 elementos, e daí temos entre chaves cada um desses 4 elementos, cada um desses conjuntos de caracteres que estão lá dentro. Em particular na linguagem C, mas isso acontece também em outras linguagens, quando a gente cria um arranjo bidimensional como esse, o tamanho da segunda dimensão é fixo. Se vocês se recordam, quando a gente inicializou um arranjo simples de números, a gente não precisava colocar um valor para definir o tamanho desse arranjo, a inicialização definia. Aqui não, aqui na linguagem C, quando a gente tem algo bidimensional, e depois a gente vai ver que poderia ter até outras dimensões, mais do que 2 dimensões, mas quando a gente tem algo bidimensional é necessário que a segunda dimensão tenha um tamanho fixo determinado. Se vocês observarem em detalhes, nem todas as nossas palavras ou nossas strings têm a mesma quantidade de caracteres. De fato, o que vai ser feito é que vai ser criado essa matriz, esse arranjo também chamado de arranjo de bidimensional, mas essa estrutura bidimensional, sendo que a segunda dimensão, para todas as palavras, será reservado o espaço de 10 caracteres. Então, se a palavra tem menos caracteres do que isso, os outros vão ficar aí com o valor padrão, entre aspas, vão ficar com os caracteres em branco, mas esse espaço de memória vai estar sendo desperdiçado, que a gente vai estar usando menos do que eles. E aqui nessa representação, conforme a gente já utilizou na aula sobre caracteres, ao final da palavra, o nosso arranjo tem o quê? Cada uma das letras das palavras que estão sendo representadas e o valor 0 ali, que é o caractere padrão para indicar o final de uma string.
e podemos, né, acessar, né, os nossos elementos da forma que acessávamos um arranjo normal, mas agora nós temos mais do que uma dimensão. Isso é, a gente pode acessar o segundo nome, né, a segunda string, que corresponde aí ao elemento da posição 1 da nossa matriz. Né, e notem que, já que a nossa matriz é bidimensional, ao acessarmos, né, um elemento do índice 1 dela só usando a primeira dimensão, o que estamos acessando de fato é o arranjo de caracteres, né, o conjunto de 10 caracteres que existe lá. Então, ao pedimos para imprimir nomes 1, o que vamos estar imprimindo é a palavra vinil, né? Estamos imprimindo aqui como uma string, mas a gente também pode acessar, obviamente, também um caractere específico. Então, por exemplo, na próxima linha, a gente vai estar acessando a terceira letra do segundo nome, né? Lembrando que os arranjos na linguagem C começam da posição 0, né, do índice 0. Então, nomes 1, 2 significa a segunda palavra, né, considerando aqui a primeira dimensão, e nesse caso aqui a terceira letra da segunda palavra, ou seja, a letra N da palavra vinil. Então, ao pedirmos para executar a nossa função main, será impressa inicialmente vinil, né, que é o segundo nome da nossa matriz aí, e ao pedirmos para ser impresso o caractere que está como terceira letra, né, ou seja, índice 2 da segunda palavra, ou seja, a palavra com índice 1, vamos estar imprimindo o caractere N, que corresponde justamente à terceira letra da palavra vinil. A nossa variável nomes é do tipo arranjo bidimensional de caracteres, né? Por isso que a gente coloca char, espaço, nome, e entre colchetes, né, 2 pares de colchetes para indicar que é bidimensional. A primeira dimensão tem 4 elementos, a segunda tem 10 elementos. Como que isso fica em memória? Quando criamos aí a nossa variável nomes, é alocado um espaço contínuo, né? Aqui está quebrado, está dividido em 4 linhas, mas para caber nesse slide, para ficar mais fácil da gente entender, porque de fato a gente tem, né, um conjunto de 4 elementos de 10 caracteres, mas de fato o que acontece na memória é um espaço contínuo de memória. São 40 bytes, né, que cada caractere tem 1 byte, 40 bytes contínuos de memória sendo reservados para a gente a partir desse endereço aqui 0xFF5. E daí pedimos, né, para fazer as atribuições, essa inicialização ela é feita aqui dentro da nossa memória, né? Então, com as palavras alvenaria, vinil, fibra e plástico. Existe outro modo de inicializarmos essa matriz também, né, criando a matriz com 4 elementos na primeira dimensão e 10 na segunda, mas sem inicializarmos os valores, né, sem essa inicialização de arranjos que foi feita aqui em cima, e daí a gente faz a atribuição caractere a caractere, né? Então isso obviamente geraria um código bem mais longo. Fazendo um paralelo, né, entre essas duas inicializações, algo bem parecido com inicializações que já havíamos feito diretamente para arranjos de uma única dimensão, agora considerando arranjos de 2 dimensões, né, podemos fazer essa inicialização durante a criação do arranjo quando temos uma quantidade não muito grande de dados e quando conhecemos, né, esses dados de antemão. Já a segunda é feita quando não conhecemos os dados, por exemplo, vamos consultar o usuário para descobrirmos esses valores, ou vamos chamar uma função que faça um cálculo e produza esses dados, ou quando temos uma quantidade muito grande de dados. A gente também pode, né, criar uma estrutura para guardar um conjunto de strings, um conjunto de arranjos de caracteres, na forma de arranjo de caracteres, né? Eu tinha comentado isso no comecinho da aula de hoje, e a gente faz isso de maneira dinâmica, né? Então, o que eu estou criando aqui é uma variável chamada nomes2, que é do tipo ponteiro para ponteiro de caracteres. Por quê? Porque o que ela vai guardar, o que ela vai estar apontando, são os nossos arranjos de caracteres, né? Cada posição
do arranjo referenciado por nomes 2 vai guardar o endereço de um outro arranjo, né, de um arranjo de caracteres. Então, o tipo dela vai ser referência para referência de caracteres, ou seja, um ponteiro ou referência para arranjos de caracteres. Por isso, esses 2 asteriscos aqui, aí também no cast. E a quantidade de caracteres, de bytes que vai ser armazenado, né, a quantidade de memória que vai ser armazenada para esse primeiro arranjo é de 4 vezes, e 4 porque a gente vai estar guardando 4 arranjos, o tamanho de um ponteiro para caractere, né? Em cada posição do nosso arranjo a gente vai ter uma referência a um outro arranjo, a um arranjo de caracteres. Então, por isso, o tamanho, a quantidade de memória para cada uma das posições do nosso arranjo vai ser do tamanho de um ponteiro para caractere ou de uma referência para caractere, ou seja, de um endereço de memória que vai estar apontando para caracteres. Essa primeira linha, né, ela cria apenas a variável nome2, que é uma variável do tipo endereço de memória. Então, a única memória que está sendo alocada inicialmente aqui pela criação da variável é a memória da variável nome2, e daí com malloc a gente aloca mais 4 posições de memória, onde cada uma vai conter o endereço do arranjo de caracteres. A gente vai depois, obviamente, criar esses arranjos e colocar o endereço lá dentro. E é isso que é feito nas próximas linhas, nas próximas 4 linhas que de fato criam os arranjos de caracteres. Então, na posição 0 da nossa variável nome2, a gente vai colocar o quê? O endereço de memória resultante da função malloc, né, retornado pela função malloc, armazenando, nesse caso, espaço para 10 caracteres, na posição 1 espaço para 6, na posição 2 espaço para 6 e na posição 3 espaço para 9. Né? Note que a gente pode de fato criar um arranjo, cada um dos arranjos com tamanhos diferentes, dependendo do que a gente vai armazenar lá dentro. Né? Por exemplo, aqui a gente vai armazenar a palavra alvenaria e aquele caractere especial, né, o /0, para indicar o fim da string. Com isso são 10 caracteres. No próximo arranjo vamos armazenar a palavra vinil, que tem 5 caracteres, mais o caractere especial /0, então com isso 6 caracteres. E assim por diante, a gente vai ter arranjos de tamanho variado aí de acordo com a nossa necessidade. Né? Então, como foi comentado, o primeiro arranjo vai ter 4 elementos, que são 4 referências de memória a arranjos de caracteres, e cada um dos outros arranjos vai ter um tamanho compatível aí com o que a gente quer armazenar. Se a gente já sabe quais são as palavras que vão ser armazenadas, a gente pode criar cada um com um tamanho específico aí para a gente não ter desperdício de memória. Nesse código desse slide, eu estou combinando as duas formas aí de criação, né, o que a gente chamou aqui de criação da matriz já inicializada, e depois a criação desse arranjo de arranjos, né, que vai estar representando também os nossos materiais de forma dinâmica. E o resto desse código, o que ele está fazendo é populando o arranjo de arranjos com os valores que estavam na nossa matriz. Eu usei esse código para combinar, de fato, várias coisas que nós vimos ao longo do semestre. Né? Então, inicialmente, o que vimos hoje, né, da criação da matriz já inicializada, a criação de um arranjo de arranjos, criando o arranjo de arranjos propriamente dito, e cada um dos 4 arranjos referenciados por ele. E aqui vamos usar 2 laços, um do tipo for e um do tipo do while, para quê? Para copiar cada um dos caracteres que foi inicializado aqui na matriz, para copiar ele para dentro do nosso arranjo de arranjos. Como que isso está sendo feito? Tem esse primeiro laço for, que a gente chama do laço externo, que está iterando na variável x, que está valendo de 0 enquanto ela for menor que 4, ou seja, de 0 até 3, correspondendo a cada uma das nossas palavras, aqui a cada uma das nossas strings, né, a cada um dos arranjos que contém um conjunto de caracteres que vai ser armazenado aqui, né, que vai ser copiado da nossa matriz para o nosso arranjo de arranjos. No laço interno, ele vai corresponder a cada um dos caracteres do respectivo arranjo, da respectiva string inicial que vai ser copiada. E a gente vai justamente copiar da nossa matriz nomes xy, né, ou seja, o caractere y da palavra x da nossa matriz nomes, para a respectiva posição, né, xy, de nomes 2.
Já que nossas palavras, né, os nomes dos nossos materiais têm tamanho variado, né, não é fixo entre todas as palavras, né, a quantidade de letras de cada uma das palavras é diferente, o que eu fiz no nosso laço? Né, eu não usei um for, e sim utilizei um do while que pede para copiar os caracteres até ele encontrar um /0. Né? Então ele copia o /0, quando ele encontra o /0 na nossa matriz, ele sai desse laço interno e vai para a próxima palavra. Então ele copia cada um dos caracteres, incluindo o /0. Quando no do while ele verifica que já foi copiado o /0, ele vai para a próxima palavra. E ao final eu peço para imprimir as 4 strings do nosso arranjo de arranjos, né, que a gente já realizou a cópia anteriormente usando esses 2 laços, né, esses laços encadeados. Né. Então, observem aqui, né, que em azul a gente está usando a nossa matriz, e em laranja aqui cada um dos arranjos, né, do nosso arranjo de arranjos. E o que vai ser impresso após a execução desse código é justamente o nome aí de cada um dos 4 materiais que nós armazenamos inicialmente na matriz e depois copiamos para o nosso arranjo de arranjos. E como que isso funciona em termos de memória, né, quando criamos aí o nosso arranjo de arranjos de caracteres? Primeiro, criamos a variável nomes, que é uma variável do tipo ponteiro para ponteiro de caractere, ou seja, ela é uma variável que vai guardar um endereço de memória, uma referência, e como toda variável, ela está num dado endereço de memória, nesse exemplo 0x053. Em seguida, chamamos a função malloc para alocar espaço para 4 referências a caracteres, né, que podem referenciar um único caractere ou um conjunto de caracteres, como vai ser o nosso caso, né, serão referências a arranjos de caracteres. Então o malloc aloca essa memória. É uma memória contínua, está aqui uma embaixo da outra só para ficar mais fácil da gente visualizar. E essa memória foi alocada no endereço 0x-A53, e esse valor vai ser retornado pela função malloc, que em seguida vai ser armazenado na variável nomes, né? O que acontece aqui, né? A variável nome recebe o retorno da função malloc, indicando que ela está apontando, referenciando esse arranjo de 4 elementos. Alocamos então espaço para cada um dos 4 arranjos, né? Um de cada vez. Então chamamos a função malloc, que aloca espaço para o arranjo que nesse nosso exemplo vai guardar a palavra alvenaria. Aqui a alocação que está nesse código não está considerando o caractere /0, né? Então só está alocando exatamente a quantidade de caracteres que precisamos para a palavra alvenaria, né? Está diferente do que a gente tinha feito anteriormente. Então é alocada essa memória com essa quantidade mínima necessária de caracteres, e o resultado da função malloc, né, o retorno da função malloc, que é o endereço onde fica essa memória, vai ser armazenado no nomes índice 0. Isso significa o quê? Né? Vá no arranjo apontado por nomes, índice 0, na primeira posição desse arranjo, então coloque aqui dentro o valor retornado pela função malloc. Então, o que vai ser armazenado aqui é o 0xFF5, significando, né, que essa posição aqui está apontando para esse nosso arranjo de caracteres, né, está referenciando essa memória aqui. Vamos fazer isso para cada um dos arranjos, né, fizemos para o primeiro, então vamos fazer para o segundo, chamamos a função malloc, que aloca o espaço e retorna o endereço que vai ser guardado aqui no índice 1 do nosso arranjo. Fazemos isso para o terceiro arranjo, chamamos a função malloc, que retorna o valor que é armazenado aqui, e para o quarto também, que retorna o valor que é armazenado aqui no quarto elemento do nosso arranjo, né, no elemento índice 3 do nosso arranjo. E como que funciona, né, como que o compilador consegue chegar lá no caractere nomes 1, 2, né, no terceiro caractere da segunda palavra. Lembrando novamente, né, que os índices começam sempre da posição 0. Então, inicialmente, o compilador lê o conteúdo da variável nomes, né, que ele vai até a variável nomes, ele sabe, né, fazer esse mapeamento do nome da variável para o endereço onde ela está, e lê seu conteúdo, que é uma referência de memória a essa memória aqui.
Em seguida ele faz a conta, né, que queremos acessar a posição 1, então ele vai deslocar a partir do endereço inicial 8 bytes, né, que é o tamanho do endereço de memória. Faz esse deslocamento, então ele vai ler essa posição aqui, e em seguida, já que nós queremos acessar o terceiro caractere, o que está no índice 2, então fazemos um deslocamento 2 vezes aí o tamanho do nosso caractere e chegamos na memória correspondente. Vamos comparar agora as duas possibilidades que nós vimos, né, de fazer o arranjo de arranjos ou a matriz criada já de uma vez, né, passando as duas o tamanho das duas dimensões aí da nossa matriz. Aqui nesse exemplo, novamente, estou usando quantidade mínima de caracteres necessários para armazenar cada uma das palavras sem colocar o /0. Então, de um lado aqui temos os arranjos criados com tamanho variado, de acordo com a quantidade de caracteres, e do outro lado, né, uma matriz com tamanho fixo, né, todos com 9 caracteres nesse exemplo. Então 4 vezes 9 terão 36 posições de memória. Comparando os dois, né, do lado esquerdo a gente tem que a memória pode ser alocada de forma dinâmica, de acordo com a necessidade, né, e com a quantidade exata de caracteres que vamos utilizar. Por outro lado, no exemplo à direita, a memória é alocada toda de uma vez e potencialmente pode haver desperdício no sentido de que, se, por exemplo, não sabemos qual é o tamanho da maior palavra que vamos usar, vamos ter que criar um espaço com um número muito grande de caracteres que eventualmente não vai ser usado, né? Podemos, por exemplo, reservar 500 caracteres para cada uma das palavras, sendo que depois, durante a execução do programa, nós podemos descobrir que não precisaríamos de nenhuma palavra de mais de 10 caracteres, por exemplo. Então, para cada uma das palavras, estaríamos desperdiçando aí pelo menos 490 caracteres. Então, potencialmente pode haver um desperdício. Porém, para esse exemplo em particular, né, do jeito que está ilustrado aqui, essa representação, né, de matriz, ela não precisa, né, criar um arranjo, não precisa ter a variável extra que vai apontar para o arranjo de arranjos e nem o arranjo que tem as referências a cada um dos arranjos. Então a gente acaba economizando na representação da direita essas variáveis extras que a gente estaria utilizando aí na representação de arranjos, né? Então tem essa certa vantagem. E aqui, né, para acessar qualquer uma das posições desse arranjo, basta ser feita uma conta diretamente sobre o endereço inicial da nossa matriz, né, da nossa variável nomes. Então, a partir dele, por exemplo, a gente sabe que cada arranjo de caracteres tem 9 posições, então se eu quero acessar a segunda palavra, eu tenho que deslocar a primeira em 9 caracteres, né, o endereço inicial em 9 caracteres, e se eu quero acessar o terceiro caractere, eu tenho que deslocar mais 2 caracteres a partir do primeiro da segunda palavra. Então, pode ser feita uma conta direta, não é necessário acessar o endereço de memória que fala onde fica o endereço do arranjo né, do arranjo que tem a referência a cada um dos arranjos, e a partir desse arranjo acessar o respectivo campo para descobrir onde é que fica efetivamente o nosso arranjo de caracteres. Então, tem vantagens também na utilização da estrutura de matriz, depende muito do problema que a gente está tratando. Com isso, terminamos a primeira aula sobre matrizes. Muito obrigado por assisti-la. Continuamos a falar sobre isso na próxima aula.